Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez é uma grande alegria estar com você em nosso programa Propósito de Vida. E nesta manhã nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Nós vamos meditar sobre a importância da palavra. Você já imaginou uma vida sem a comunicação de Deus com o homem? Imagine um cenário sem os profetas de Deus falando com o povo, em especial sem a palavra de Deus escrita para nos direcionar. Já pensou como seria isso? No livro de João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa nos dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E logo a seguir, no versículo 14, a palavra continua a nos dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda a importância e o poder da palavra de Deus em nossas vidas. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra, sobre toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de dois grupos de crentes. Dois grupos. Nós vemos o primeiro grupo, Babel, onde se edificou ali a torre de Babel. Eles tiveram um pensamento, uma ideia de construir uma torre que conectasse, que ligasse o céu à terra, a terra ao céu. E nós temos um segundo grupo de crentes, no livro de Atos, a igreja do cenáculo, que estavam ali orando, clamando, e a Bíblia diz que eles clamavam ao Senhor. A primeira igreja, a igreja de Babel, estava ali, tentando edificar uma torre. A Bíblia diz que Deus contempla aquilo, olha e interfere na sua língua, e começam a falar línguas diferentes. Eles desejavam construir uma torre e ali naquele lugar edificar uma cidade e depois um império. A Bíblia nos diz no livro de Atos 2 que eles estavam ali orando, clamando ao Senhor, e de repente o Senhor também contemplou, deu línguas diferentes, e eles começaram a falar de maneira diferenciada.
Bem, o que temos é, tanto em Babel como no livro de Atos, nós temos dois grupos de pessoas unidas, reunidas em torno de um projeto comum. O primeiro grupo de pessoas reunidos para edificar uma torre. O segundo grupo de pessoas reunidos em adoração ao Senhor. Se fizermos uma análise superficial, nós vamos ver semelhanças entre estes dois grupos. O primeiro grupo e o segundo eram de pessoas intrépidas, corajosas, ousadas, destemidas e que estavam na terra com um propósito desafiador. Os dois grupos. Essa mesma análise superficial, nós percebemos que os dois grupos estavam querendo ver a obra crescer, a obra da torre, e o outro grupo a obra do Senhor. Nós vemos que tanto no primeiro grupo como no segundo grupo, tanto em Babel como no cenáculo, eles falaram em línguas diferentes, em línguas estranhas, tanto no primeiro grupo como no segundo grupo. Tanto no primeiro grupo como no segundo grupo, o Senhor desceu. Tanto no primeiro grupo como no segundo grupo, o Senhor se manifestou. Então existem muitas semelhanças, porém estas semelhanças são superficiais. Mas a Bíblia nos leva a ter uma vida e um olhar, uma visão espiritual. A Bíblia nos diz no livro de 1 Coríntios 2, o verso 15, que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, mas em nada é discernido. Não podemos, não devemos, é muito perigoso ter análise superficial das coisas. Parece que é santo, parece que é homem de Deus, parece que é mulher de Deus, parece que é bom, parece que esse caminho é interessante. Nós devemos clamar, orar para ter visão espiritual. Precisamos ter visão espiritual. A Bíblia nos mostra alguns homens que tiveram olhares superficiais e olhares espirituais. No livro de Marcos, capítulo 14, no verso 30, a Bíblia nos diz que Pedro, olhando para Jesus com uma visão espiritual, começa a andar sobre as águas. Mas de repente ele olha do lado, olha os ventos, olha o grande mar, e a sua visão começa não mais a ser espiritual, e ele começa a afundar. A Bíblia nos mostra que também o profeta Samuel, no livro de 1 Samuel 16, 7, ele foi separar, escolher um novo rei, e por quase que ele comete um equívoco na sua escolha, mas o Senhor se manifesta, ele diz: tem uma visão espiritual, não olhe para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Você precisa olhar e ter uma visão espiritual. A Bíblia nos diz também no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 16, que o moço auxiliar do profeta Eliseu também teve uma visão superficial, e imediatamente o Senhor usa o profeta Eliseu para abrir a visão. Ele olha e vê toda a cidade cercada pelo exército da Síria, mas o Senhor usa o profeta Eliseu e diz: abre os olhos do meu servo, desce a ele a visão, amplia a visão. E a Bíblia diz que ele vê então algo além do exército. E eu quero dizer para você, quero dizer que na sua vida, pode ser que você hoje esteja menor do que o problema, pode ser que o problema é até maior do que você, mas eu quero dizer que o Deus que nós servimos é maior do que todas as coisas. A igreja de Atos, para chegar até o céu, sabia que precisavam edificar altares. A igreja,
o povo de Babel achava que era de qualquer maneira. Quando acontece línguas estranhas em Babel, o resultado é confusão. Línguas estranhas em Babel, resultado confusão. Línguas estranhas no livro de Atos, lá na igreja do cenáculo, resultado salvação. Deus queria, quando ele desce no grupo de Babel, ele desce para interromper, para embargar, para impedir aquela obra. Quando Deus desce na igreja de Atos, Deus desce para multiplicar a obra, para ampliar a salvação. Por isso, você precisa ter visão espiritual. Por isso, você precisa ter visão de Deus. Por isso, guarde o seu coração. A Bíblia nos diz em Provérbios 4:23, que Deus nos recomenda, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é de lá que provém as fontes da vida. Então, guarde o seu coração e tenha visão espiritual. E nós então vamos percebendo as diferenças. O primeiro grupo, o grupo de Babel, queria construir impérios. E o grupo de Atos queria edificar reino. Ele queria edificar o reino. Eu quero dizer para você que nós precisamos edificar o reino, precisamos nos distanciar do império, precisamos edificar o reino. A Bíblia nos diz, no livro de Colossenses 1:13, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Não se prenda a impérios, não fique preso a impérios. O império é o que nós temos que ver, o que está por trás, são as trevas. Nós temos que ver o que está por trás do reino, é o próprio Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus não veio para construir impérios, Jesus veio para edificar o reino. E nenhuma vez nos evangelhos do Senhor nós vimos ele citando império, mas Jesus nos 4 evangelhos cita 135 vezes a palavra reino. Jesus quer que você edifique o reino. A primeira mensagem de João Batista é: arrependei-vos, lá em Mateus 3:2, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele não diz arrependei-vos, porque é chegado o império de Deus. Eu quero dizer para você que a oração do Pai Nosso não é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu império, é venha a nós ao teu reino. O ladrão da cruz, lá no livro de Lucas 23:43, o Senhor não diz para ele: ainda hoje estará comigo no meu império. Ele diz: ainda hoje estará comigo no meu reino. Eu quero dizer para você, busque o reino de Deus. A palavra de Deus não diz em Mateus 6:33, buscai primeiro o império de Deus, mas ela diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, lá em Marcos 15:26, não tinha uma placa em cima escrito Imperador dos Imperadores, mas lá tinha uma placa escrito Rei dos Judeus. Nós viemos para edificar o reino. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, lá no livro de Apocalipse 19:16, não, na sua coxa direita não vai ter uma gravura escrito Imperador dos Imperadores, mas vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos que edificar o reino. A Bíblia
não consagrou, não separou nenhum livro para imperadores, mas a Bíblia nos separou o primeiro livro, o segundo livro dos reis. Jesus quer que você edifique os reinos, Jesus quer que você edifique o reino. Eu quero dizer para você que o primeiro grupo, o grupo de Babel, queria erguer uma torre, mas o grupo do livro de Atos estava organizando o altar. O que você tem feito? Você tem erguido torres ou você tem organizado o seu altar? Torre é sinônimo de lugar alto, torre fala de lugar de destaque, torre fala de lugar de preeminência, torre fala lugar de pico, de exaltação. Altar fala de lugar de sacrifício, altar fala de lugar de dependência, altar fala de renúncia, altar fala de contrição, altar fala de quebrantamento, altar fala de humilhação. Você tem edificado torres, erguido torres, exaltação, pico, destaque, ou tem se rendido ao Senhor? Você tem se consagrado, tem renunciado a você mesmo, aos desejos da carne? Dois homens, Saul e Elias, os dois estiveram em um monte, Monte Carmelo. Os dois estiveram no mesmo monte. A Bíblia diz, lá no livro de 1 Samuel 15:12, que Saul esteve lá no Carmelo e levantou para si uma coluna, uma estátua. E a Bíblia diz que Elias também esteve lá no livro de 1 Reis 18:32, e a Bíblia diz que ele juntou 12 pedras e organizou o altar. Resultado de Saul se suicidou e foi para o inferno. Resultado de Elias, foi arrebatado e levado para o céu. Organize o seu altar. A Bíblia sempre nos mostrou que Abraão edificou e ergueu um altar e Deus desceu fogo do céu. A Bíblia nos diz que Isaac ergue um altar e desce fogo do céu. A Bíblia nos diz que José ergue um altar e desce fogo do céu. A Bíblia nos diz que Moisés ergue um altar e desce fogo do céu. O Senhor me chama e te chama nesta ocasião. Organize o altar do Senhor. Pastor, e qual que é o altar? 1 Coríntios 3,16. A Bíblia nos diz: ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Você é altar. Você precisa organizar o altar, você precisa cuidar do altar, você precisa deixar organizado. Pastor, mas está muito difícil, você não conhece a minha luta, você não conhece as minhas afrontas. Eu quero dizer para você, você não foi chamado para adorar, para agradar a si mesmo. Você foi chamado para adorar ao Senhor. Você foi chamado para ser um adorador. A Bíblia diz que Elias, irmãos, ele organiza a lenha, organiza o altar e molha a lenha e ainda assim desce fogo do céu. Aquilo que você acha que não vai queimar, Deus vai fazer descer fogo do céu na sua vida. Não importa a situação, por mais complexa que ela seja, Deus vai mandar fogo do céu na sua vida e na sua casa. Diferença entre Babel e Atos: um buscando o império, outro buscando o reino. Um buscando erguer uma torre, outro buscando organizar um altar. Uma outra diferença, e eu quero perguntar para você: você quer ser celebridade ou quer ser celebrador? Você quer ser celebridade ou quer ser celebrador? Deus te chamou para você celebrar, Deus te chamou para você adorar, Deus te chamou para você fazer a diferença. Deus te chamou. Eles queriam erguer uma torre
para que o nome deles fosse marcado, para que o nome deles fosse engrandecido. O que tem que brilhar na sua vida é o nome do Senhor Jesus. Não queira ser celebridade, escolha ser celebrador. Deus quer usar a sua vida para fazer uma grande obra, para que o nome dele resplandeça na sua história e na sua casa. Celebridade só pensa em si, celebrador pensa no coletivo, pensa em todos. Celebridade, a Bíblia nos diz, irmãos, que você não precisa e não deve pensar no teu nome, você deve fazer tudo em nome de Jesus. Filipenses 2:10, a Bíblia diz que Deus o exaltou de uma maneira que lhe deu um nome que está sobre todo nome, que todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra vai ter que se dobrar, vai ter que se render ao nome do Senhor. E para terminar, Babel, império, Atos, altar. Babel quer erguer torres. A igreja do Senac quer organizar o altar. Um quer ser celebridade, o outro veio para ser celebrador. E por fim, um tem filosofias imperiais e o outro tem os princípios do reino. Eu quero dizer para você que lá em Babel, eles queriam erguer uma torre para poder ficar ali. Eles queriam erguer uma torre para ficar ali. E o querer ficar ali gerou confusão. Lá em Atos, a Bíblia diz que eles queriam clamar, eles queriam mais poder, eles queriam a presença para poder sair dali, para poder gerar salvação. Um gera confusão e o outro gera salvação. O Senhor te chamou para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor te chamou lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor quer que você resplandeça como astro. O Senhor quer que você faça a diferença. Quando nós analisamos os produtos e o mercado, nós vemos, irmãos, que algumas metodologias eles usam se assemelhando, buscando e se comparando ao que Jesus nos ensinou. A primeira coisa que fazem, e pode ser que aconteça com você, muda o rótulo, muda a embalagem, mas não permita mudar a sua essência. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei onde você está inserido, eu não sei o que tem falado da sua vida, da sua história, da sua caminhada. Podem mudar o rótulo, podem mudar a embalagem, mas não vão conseguir mudar a sua essência. Você foi chamado para ser adorador. Uma segunda coisa, muda o rótulo, muda a embalagem, mas não muda o conteúdo. Nós precisamos investir em propaganda e marketing. Nós precisamos falar de Jesus, onde quer que Ele esteja, onde quer que você esteja. A Bíblia diz em Atos 1:8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra. Jesus te chamou para que você vá, anuncie o Evangelho, anuncie a boa nova, seja testemunha. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4:2, pregue o Evangelho, inste em pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Onde você estiver, surgiu uma oportunidade, fale do amor de Jesus para as pessoas, para os amigos, para os irmãos. Deixa Deus te usar. Você não quer chegar ao céu, você não quer poder para ficar num só lugar. Deus quer te usar, Deus quer fazer uma grande diferença. E uma terceira coisa, se você perceber, as campanhas de hoje mudam a embalagem, mudam o rótulo, mas não muda o conteúdo.
As campanhas de hoje anunciam em todos os lugares, em todos os meios de comunicação. E por fim, os produtos, as pessoas não precisam ir até os produtos vão até elas. Eu quero te dizer que nós não podemos esperar as pessoas virem até a igreja, nós não podemos esperar as pessoas virem até nós, precisamos ir até elas, precisamos encontrar os perdidos, os desgarrados, aqueles que precisam de uma palavra de consolação. Numa determinada ocasião, lá no livro de João, capítulo 4, verso 4, a Bíblia nos diz, e a palavra diz, era necessário Jesus passar por lá, era necessário ele passar em Samaria, era necessário. Deus vai te usar, vai ser necessário você passar por algumas situações, vai ser necessário você passar por algumas questões, porque Deus quer te usar. O Espírito Santo vai fazer você sentir, você vai lembrar de palavras, você vai lembrar de situações, e Deus vai te usar. Você precisa chegar a todos os lugares, aos confins da terra. E como diz a palavra em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Deus vai te usar. A Bíblia diz em Tiago 4:17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero dizer para você, não tenha visão superficial, tenha uma visão espiritual. As coisas vão muito mais além do que enxergamos e do que pensamos. E quando você tem visão espiritual, tudo muda, tudo se esclarece. Porque com Jesus é assim, às vezes a coisa complica, descomplica, depois ele explica. Você não está entendendo agora, mas vai ficar tudo descomplicado e no fim vai ficar tudo explicado. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração por meio desta mensagem. E para isso, mais uma vez, Ele usou a sua palavra, comunicando a sua vontade para as nossas vidas. Diante disso, valorize e ame a palavra de Deus, escondendo sempre em seu coração, para colocá-la em prática diariamente e diante de todas as situações que se apresentarem em sua vida. Portanto, como já foi ministrado hoje, orar e jejuar é muito bom e muito importante, mas a palavra de Deus nos esclarece que existe algo que pode ser ainda melhor do que isso, conforme está escrito no livro de 1 Samuel 15:22, quando a Bíblia nos diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Desta forma, percebemos que obedecer e praticar a palavra de Deus é melhor do que qualquer outro sacrifício. Comece a obedecer a palavra de Deus e certamente sua vida e sua história serão transformadas pelo poder de Deus. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes, confira comigo nossa agenda para esta semana. Amanhã, domingo, culto da família com o pastor Rosival Molina às 19 horas. Quarta-feira, campanha Quarta Profética às 20 horas. Sexta, culto de ensino às 20 horas. E das 22 às 23 horas, campanha de oração. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30. E na terça e quinta, às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.